Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos fazer a prática de reatores ideais. Aqui nós temos o nosso módulo, ó. Aqui está o reator CSTR, ele recebe alimentação por baixo, ali tem uma tubulação, ó. Então já vem misturado os dois reagentes em solução, né? Eles entram aqui no reator. A gente tem essa serpentina e esse espiral, onde pode promover aquecimento, né, fazer controle da temperatura. Temos o agitador ali, vou tentar ligar para vocês verem. Para promover então a mistura perfeita dentro do reator. Então aqui está o módulo, ó, que faz o aquecimento. A gente tem um coletor de amostra aqui. E aí depois o produto da reação vem para reservatório aqui embaixo. Nós também temos, então, o reator PFR aqui, ó. Então, ele é assim, em curva, né, ó, para que a gente tenha um comprimento grande do reator sem ocupar um comprimento muito grande no módulo, né. Então, por isso que ele é em curva assim. Os reagentes chegam misturados e vão escoando, e à medida que vai escoando, a gente vai vendo as alterações na coloração dessa nossa mistura. Então, nós vamos investigar a reação de verde malaquita, que é um corante, embora o nome dele é verde, vocês podem ver aí pelas mangueiras que ele fica um tom mais turquesa, né? Ele é mais azulado. Então vamos investigar a reação do verde malaquita com hidróxido de sódio. À medida que eles vão reagindo, eles formam um sal incolor, né? E aí então vai diminuindo a cor. Ao invés de usar as bombas que vem no módulo lá atrás, ó, deixa eu tentar mostrar. Ao invés de usar aquelas bombinhas pequenas, nós vamos usar duas bombas peristálticas que vocês já conhecem. Essa daqui vai fazer a alimentação do hidróxido de sódio, da solução de hidróxido de sódio. Essa daqui vai fazer a alimentação do verde malaquita. A quantificação dessa reação vai ser feita então usando o espectrofotômetro UV-Vis. Eu vou mostrar o equipamento lá para vocês e as amostras que foram utilizadas então para se gerar a curva de calibração do verde malaquita. Aqui então, pessoal, está o nosso espectrofotômetro UV-Vis, ó. O equipamento tem um espaço onde vai acoplada a cubeta. A cubeta é um tubinho, né, de quartzo que vai ali dentro. Bom, não mostrei aqui. Nós temos uma fonte de radiação ali, ó. Acho que dá para ver melhor agora, né? Ele emite comprimento de onda na região do visível. A gente vai fazer as leituras em 615 nanômetros. E ali tem um detector do outro lado, né, que observa quanto do comprimento de onda, quanto foi absorvido pela nossa amostra. Então aqui no computador a gente faz as leituras. Aqui já estão os pontos, ó, da curva que foi produzida pela Manu. Olha só, deu um R² de 0,99933 para detecção. Então a gente vai ter uma relação entre concentração, né, de verde malaquita, porque essa curva foi produzida com concentrações conhecidas, e absorbância. Então nós vamos ir lendo como varia a absorbância no experimento, né, na nossa reação, e aí a gente vai conseguir detectar quanto está variando a concentração. Voltando aqui então, pessoal, ao nosso experimento, a gente tem na primeira etapa, nós vamos adicionar 750 ml de solução de hidróxido de sódio aqui, e 750 ml da solução de verde malaquita, para agitar dentro do reator. Então, com isso a gente vai levantar os pontos, né, para se observar a cinética de reação. E aí os parâmetros de reação vocês vão levantar dessa maneira. Infelizmente eu não vou conseguir gravar todos os pontos, né, porque eu preciso gravar e a Manu vai me ajudar a fazer a coleta e as leituras. Mas eu vou explicar para vocês já como é que vai funcionar. A gente adiciona as duas soluções ali dentro. Vamos tirar um ponto, né, no tempo zero. Depois de 2 minutos a gente vai tirar de novo uma amostra, fazer a leitura. 4 minutos, 6 minutos, 8, 10 minutos, e aí depois a gente vai tirar pontos lá em 15, 20, e isso tende a um equilíbrio, né, de reação. E aí com isso vocês vão fazer como a professora Nathalie já ensinou na disciplina de reatores, e vão levantar os parâmetros de reação. Depois nós vamos colocar esse reator aqui a funcionar do modo CSTR, então a gente vai ter uma vazão de alimentação de hidróxido de sódio e de verde malaquita. Vamos deixar um tempo reagindo e vamos tirar então amostras, né, para vocês verem como se processa a reação dentro desse reator. Depois ainda a gente vai fazer a reação aqui no PFR. Então aqui nós temos válvulas, ó, abrindo e fechando essas válvulas. A gente encaminha a alimentação ou para o CSTR ou para cá para o nosso PFR.
E aí no PFR a gente vai ter um ponto aqui, o ponto inicial, né, de coleta. Aqui a gente tem o ponto de saída, que a gente vai conseguir coletar uma amostra para determinar a concentração. E a gente tem dois pontos intermediários, aqui e aqui, ó. Então a gente tem aqui no ponto L, né, no ponto L dividido, e a gente tem aqui no ponto L, né, no 0 e no L, e a gente tem os dois pontos intermediários aqui. Daí dá para a gente fazer as leituras de concentração para o nosso reator. Aqui então a gente tem o ponto 0, aqui L dividido por 3, aqui 2/3 de L e aqui 3/3 ou 1, né? 100% do comprimento do reator. Então a gente vai ter esses pontos para fazer também a caracterização da nossa reação e ver como está se dando a conversão, né? A reação ao longo do comprimento, a variação da reação ao longo do comprimento. Então, pessoal, são as provetas, ó, com 750 ml de cada uma das soluções. Elas vão ser adicionadas aqui no nosso reator CSTR, mas a gente vai estar operando uma batelada só, né? Não vai ter uma alimentação e reação contínua. E a gente vai levantar os parâmetros cinéticos de reação a partir desse ensaio inicial. Então a gente vai coletar amostras no tempo 0, tempo 2, 4, 6, 8, 10 minutos. Depois 15, 20 minutos para fazer a leitura lá no UV-Vis, para se determinar como a concentração está variando ao longo do tempo. E então, pessoal, a gente já está levantando os pontos cinéticos, ó. No começo está um azul bem escuro. Pessoal, aqui faz cerca de 3 minutos já que começou a nossa reação. Aqui, pessoal, já faz cerca de 5 minutos, ó, que está agitando a nossa reação já. Dá para perceber bastante variação na coloração, né? Aqui então, pessoal, nós já temos pouquinho passado de 10 minutos de agitação e a coloração variou muito, né? Se vocês acompanharam aí a mudança. Pessoal, nós já estamos com 20 minutos de agitação, olha só como variou a coloração, né? E a concentração, então, de verde malaquita está bem mais baixa nesse momento. Então é isso que a gente vai quantificando, como a concentração varia com o tempo, e a partir disso vocês vão conseguir levantar os parâmetros cinéticos dessa reação. Pessoal, agora sem agitação, ó, ficou o reator depois de 20 minutos. Olha só como teve uma alteração muito grande na coloração. Pessoal, então agora a gente vai fazer a parte da reação no CSTR, ó, os nossos reservatórios de solução estão ali nas bombonas de plástico. A bomba vai operar para hidróxido de sódio em 300 ml por minuto e aqui para o verde malaquita também em 300 ml por minuto. Então, pessoal, estão ligadas as duas bombas, ó, já começou a chegar misturada ali as nossas duas soluções de reagente. Está sendo bombeado aqui por essa bomba o hidróxido de sódio, por essa bomba o verde malaquita. Eles se misturam aqui nessa válvula, ó. Então está fechado aqui para não ir para o PFR e aberto para ir só para o CSTR. Então ele sobe aqui e entra no reator os dois misturados. Vamos ligar então a agitação. E aí ele está com bastante ar ainda porque tem pouco volume no reator, né? Agora daqui a pouco ele estabiliza. Nós vamos coletar a nossa amostra aqui. Ó, saiu aquele monte de ar que tinha. Então as vazões para ambas as soluções é de 300 ml por minuto. Nós vamos coletar, né, quando ele enche o volume e vem para essa parte aqui da tubulação, ó, eu vou deixar aberto aqui e a gente vai coletar a primeira amostra, né, que já cumpriu o tempo de resistência no reator. A gente vai coletar aqui então para fazer a leitura. Depois eu vou aguardar 5 minutos e 10 minutos para fazer leituras também, para ver se a gente vai ter uma variação. Aqui então, pessoal, ó, já está sendo processada a nossa reação, né? Vocês viram que está sempre saindo o produto ali em cima e ao mesmo tempo está entrando as soluções reagentes aqui embaixo. Aqui agora a gente está trabalhando com uma vazão de 150 ml por minuto de hidróxido de sódio e 300 ml por minuto de verde malaquita, para a gente ver a influência da concentração também.
Vamos proceder da mesma forma, né? Então vamos coletar qual é a concentração que sai no tempo 0. Vamos deixar 5 minutos agitando e depois desses 5 minutos a gente vai ver qual vai ser a concentração também. Então, pessoal, ó, acabei de coletar a amostra do tempo 0 com uma vazão de 150 ml por minuto de hidróxido de sódio e 300 ml por minuto de verde malaquita. Olhem como a coloração fica diferente, né? Aqui, pessoal, nós estamos então enchendo o reator com uma vazão de 300 ml de hidróxido de sódio e 150 ml por minuto de verde malaquita. Então a gente vai coletar no tempo 0 e no tempo 5 minutos para fazer a leitura também. Depois disso a gente vai colocar uma vazão de 300 ml por minuto dos dois reagentes aqui no PFR para coletar então as amostras no comprimento 1/3, 2/3 e lá no final. Bom, pessoal, então terminamos aqui, né, a avaliação de diferentes vazões no CSTR. Vou gravar agora o PFR, eu só não sei se nós vamos ter volume suficiente de solução para fazer todas as vazões no PFR. Então vou começar alimentando ele com 300 ml por minuto de cada uma das soluções. Se for possível, daí eu testo as outras vazões. Então aqui, pessoal, está sendo feita a alimentação, ó, no PFR. Eu soltei um pouco o reator da bancada só para evitar que fique bolhas, ó. Então tá subindo ali bonitinho a solução. Agora vamos regular para não ficar uma bolha de ar desse outro lado. Olha só, pessoal. Vocês conseguem observar que a gente tem alteração da coloração ao longo do reator, ó. No começo ele tem uma coloração mais escura, no final mais clara. Recém foi feita a alimentação, então a gente vai precisar esperar mais alguns minutos, né, para conseguir observar isso melhor. E aí vai ser feita então uma coleta aqui, aqui e outra da saída do reator e a gente vai conseguir observar os três. A gente vai conseguir observar qual é a concentração e como a conversão, né, está se comportando ao longo do nosso reator, ao longo do comprimento. Bom, infelizmente já acabou as soluções, ó. Mas eu acho que no take anterior dava para vocês verem, né, que a gente tem uma variação da concentração, mais escuro no começo e ele vai diminuindo ao longo do reator. Então, com essa alimentação de 300 ml por minuto de cada um deles, vocês vão ter 2 pontos de tomada. Então, aqui a concentração quanto estava em 1/3, a concentração quanto estava em 2/3 e aqui no final também foi coletado. Vou passar esses dados para vocês todos em uma tabela. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato então. Um abraço, até mais.